a palestra de apresentação do coaching de emagrecimento. Essa é uma palestra que vai falar sobre uma metodologia, sobre uma formação em coaching de emagrecimento, mas isso também é útil para pessoas que vieram em busca do tema para si próprios, né? Então, me apresentando brevemente, eu sou Plínio de Souza, a minha especialização é em coaching, programação neurolinguística, constelação familiar, hipnose ericksoniana, terapia da linha do tempo, EMDR, essas técnicas que compõem o coaching integrativo sistêmico, que é um coaching que integra várias técnicas advindas de várias escolas para processos de mudanças estruturados com foco no futuro, no entanto também removendo barreiras profundas na estrutura emocional. Eu sou um dos sócios da Ápice Desenvolvimento Humano, que é uma escola de formação em coaching, formação em PNL, e que também é um centro de pesquisa, né? Nós estudamos, nós temos uma equipe de profissionais de coaching e a gente está sempre inovando, buscando, e a partir do trabalho intenso com a obesidade, a partir de workshops para trabalhar o tema da obesidade, a gente foi desenvolvendo uma metodologia, e é ela que eu vou apresentar para vocês por cima aqui. Então a gente tem hoje, por exemplo, algumas inovações no mercado, que é essa metodologia de emagrecimento, e uma metodologia para tratamento de dependentes químicos, muito funcional. Então, falando brevemente aqui da nossa agenda, tratar sobre o que é a obesidade, as causas emocionais da obesidade, sobre compulsão, emagrecer de dentro para fora, responsabilidade, o que é coaching, plano de ação eficiente, coaching corporal, perguntas e respostas. Quase metade da população brasileira está acima do peso, né? É um problema já de saúde pública. Então, levantamento do Ministério da Saúde, né, feito em 26 capitais brasileiras e no Distrito Federal. Quase metade da população com 20 anos ou mais, 49% está acima do peso, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. 45,8% dos brasileiros afirmam pensar em programas alimentares e 10% dessa população topa qualquer coisa para perder peso. Qualquer coisa para perder peso. Vamos ao problema, obesidade. Causas da obesidade. Segundo essa pesquisa, 15% apenas causa metabólica. Olha só. Causa genética 5%, causa hormonal 10% apenas. E 85% se divide em 35 e 50%, alimentação não saudável, 50%, 35% sedentarismo. E a gente fica nessa de que, mas é genético. Mas isso é aquilo. 15%. Tá? Né? E as pessoas estão tomando medicação, né? Estão tendo intervenções no físico, quando na verdade a questão é comportamental e emocional. Faz sentido, gente? 85% causa comportamental e emocional. Quem é que está lidando com isso de maneira estruturada? Quais são as metodologias que estão se mostrando eficientes para resolver comportamento e emoção de obeso? Muito poucas. Aí, uma aqui, outra ali, buscando soluções e apresentando, mas a gente não tem aí no mercado isso fortemente, né? Olha só, se o Brasil mantiver o ritmo de crescimento, o número de pessoas obesas em 10 anos será 30% da população. Padrão similar ao encontrado nos Estados Unidos. Alguns estimam. Vamos então avaliar o seguinte, como é que a gente resolve isso aqui? O trabalho do coaching integrativo sistêmico é justamente no comportamento e na emoção. O que a gente tem no mercado? Os nutricionistas, né, buscando desesperadamente que os seus clientes consigam seguir à risca as suas dietas e que sejam persistentes depois na manutenção de uma nova dieta. Conseguem com uma porcentagem dos casos e com uma grande porcentagem não. E a gente tem os médicos com medicação buscando aliviar o sintoma da compulsão, a ansiedade. E a gente tem, é claro, as academias, os personal trainers, dando treinamentos, esperando que essa população se engaje nesses treinamentos. Alguns se engajam, muitos não.
E tem aqueles que se engajam, mas continuam com compulsão alimentar. Então comem um monte durante o dia e à noite, 2, 3 horas de academia, né, para pagar os pecados da gula. Tá? Então, a gente não tem uma solução para a estrutura profunda. A gente não tem. A gente fica aí tentando trabalhar sintoma, controlar comportamento, quando na verdade existe algo profundo em atividade. Um processo de regime é embarrear um estímulo. Né? Existe um lado da pessoa que quer emagrecer, mas tem um lado da pessoa que quer comer desesperadamente. Né? Tem um lado que quer a felicidade, o limpo, o alívio através da comida. Né? Então, durante uma época, esse lado que quer emagrecer pode sufocar esse outro lado. E conseguir com regime, com atividade física, sufocar. Mas aqui, esse outro lado, não está sendo curado. Essa força está se potencializando. É uma mola pressionada que, segundo as leis da física, volta com energia potencializada. Né? É uma represa que, num momento, rompe e causa desastres. E a pessoa volta a comer com compulsão total e sem culpa. Aquele lado dela fala, agora é a minha vez. Né? E durante uma época ela fica nisso, e aí o eterno efeito sanfona. Depois vem o outro lado, né? Começa a tomar conta do sistema. E aí, nossa, a gente precisa dar um jeito nisso. E aí fica o efeito sanfona. É uma tragédia. Eu estou brincando aqui, mas a gente está falando de problema de saúde pública. Está matando as pessoas isso. Sem falar, é claro, em todo o prejuízo emocional, né? Comportamental, educação para os filhos, enfim, dignidade de ser coerente com aquilo que você pensa, conseguir fazer o que você prega, enfim. O trabalho do coaching para emagrecimento integrativo sistêmico trabalha solução de dentro para fora. Para trabalhar essa solução de dentro para fora, é importante identificar as causas estruturais da obesidade. Do meu ponto de vista, trabalhar a obesidade, mudar uma pessoa do padrão da obesidade para o padrão da magreza, é bem mais desafiante do que mudar uma pessoa do dependente químico para uma pessoa livre de vícios. Vocês vão entender por quê. Na obesidade, nós encontramos muitos ganhos secundários. Não é só o problema da compulsão. Nós temos muitos ganhos secundários. Muitos sabotadores. Vamos avaliar alguns, né? E aí talvez vocês aí possam reconhecer em si próprios ou em pessoas que vocês conhecem alguns desses padrões. Então, a compulsão principal, primeiro, que quase ninguém trabalha e que eu acho fundamental, resolver compulsão. Então, a comida como compensação. E aqui está o que está faltando. Exemplo, propósito de vida, missão pessoal, realização profissional, afetiva, sexual. E o que faltou no passado. Mãe, pai, atenção, amparo. Compulsão ou vício. Muitas pessoas usam a comida como um objeto de vício, assim como um alcoólatra, assim como uma pessoa que fuma, assim como um viciado em qualquer droga. A comida, ela não é só comida, não é alimento. Ela é algo que eu uso como remédio para um mal emocional, para uma estrutura de identidade, um buraco, um vazio, um sentimento de falta. Eu como para me equilibrar. É um remédio com efeitos colaterais danosos. Tá? Então, a maioria das pessoas obesas tem compulsão. A comida não é só alimento para o corpo. Para o corpo ela está excessiva. Ela é alimento para a alma. Ou para a estrutura emocional profunda. Faz sentido isso para vocês? Então a pessoa come para se aliviar, para se equilibrar. Assim como um alcoólatra bebe, porque se ele não beber, ele se sente não sendo ele, falta alguma coisa. A vida não tem brilho. Quando ele bebe, ele fica equilibrado. Então as pessoas comem, me alivio de uma angústia, de uma insegurança, de uma tristeza. É preciso resolver isso. Quais são as causas disso que nós encontramos? Faltas. Sentimento de falta. Perdas. Lá do passado, muitas vezes de infância, tá? Ou perdas presentes. Vamos falar de perdas de infância? Alguns casos para ilustrar. Então, a criança recebe um irmãozinho novo e ela se sente sem o colo da mãe. E significa isso, entende isso.
e a partir daí se sente com um buraco, com um vazio, meio insegura, não tão plena. E isso estrutura uma estrutura de vício. Acontece com toda criança que tem um irmão mais novo? Não. Depende de como a criança significa e de que amparo ela tem dos pais, tá? Mas de como ela significa isso. Trabalhei esse caso recentemente, esse ano ainda. Uma pessoa assim, hoje com 35 anos, bastante obesa, e que quando a gente chegou na causa dessa compulsão, com técnicas que você, pelo sentimento, chega na origem dele, onde ele foi instalado, é isso. Ela aos 3 anos ganhou uma nova irmã e se sentiu traída pela mãe. Traída pela mãe. Então isso impactou fortemente. Um outro exemplo de um caso assim, né, de perda de afeto na infância, uma outra pessoa que a avó morreu quando ela tinha uns 5 aninhos. A perda da avó, para ela, foi um buraco na estrutura emocional. Você já teve algo semelhante com um cliente? A perda da avó para aquela... E eu estou falando de uma pessoa muito obesa hoje. Olha que interessante. Ela está falando aqui que também já teve um caso aqui da perda da avó aos 5 anos. Então, e muitas outras coisas que poderiam acontecer. Uma separação dos pais... O fato do pai trabalhar e não olhar para a criança, ele buscar conexão e não ser visto, pode se sentir no vazio isso instalar, tá? Se não resolver isso, não adianta regime. Se não desprogramar essa memória em atividade, se não reorganizar essa estrutura emocional, isso continua em atividade. Uma outra questão que a gente encontra é perdas no presente. Então a pessoa não se encontrou profissionalmente, ela não é realizada profissionalmente, isso falta. Ela busca preencher essa falta com algo, ou não se realizou afetivamente. Tem uma carência, falta amor. Algo do gênero, sabe? Ou a vida não tem brilho, algo falta. Então, eu me entendo com a comida, ela me preenche. Então, às vezes, a gente precisa trabalhar com coaching americano, futuro. Ou seja, planejar o que está faltando, como é que você vai conseguir isso, que tarefa a partir de agora para você organizar isso na sua vida, vamos lá, planejamento de vida, dedicação para montar isso aí. Tudo bem, pessoal? A importância desse tema, primeira coisa para mim, diferencial básico de coaching integrativo sistêmico, é resolver isso aqui. Se a pessoa tem compulsão, esquece o resto, resolve a compulsão, depois o resto. Agora, o resto, às vezes, é poderosíssimo, vamos ver? Então vamos lá. Padrões familiares, culturais. A comida como expressão de afeto familiar. Mamma, bambino, come, mangia que te va bene. Então essa questão o afeto através da comida, a mãe que mostra carinho e amor através da comida, né, pode fazer com que, panelistas de plantão, a comida vire âncora. Né? Ou seja... o comer está conectado com afeto. Então, comer bastante é me preencher de afeto. E a família ficar em torno disso e continuar esse padrão para frente. Então, se a comida está conectada com afeto, às vezes é muito desafiante parar de comer carboidrato, parar de comer massa, diminuir. Né? É como se eu estivesse traindo algo da minha cultura. Então eu preciso reorganizar isso. Biotipo como identidade grupal ou código de pertencimento. O ser humano é um ser social. Nós somos mamíferos. E mamífero vive em manada, na grande maioria. Tá? Então, a gente se relaciona com quem tem a ver com a gente, não é? Você não tem amigos que se parecem um pouco com você? Os adolescentes usam o mesmo tipo de cabelo, de roupa, de gíria, de gesto. O que eles estão dizendo? Somos da mesma tribo. A família de origem é muito importante. A nossa tribo, a nossa conexão é muito importante. A gente compartilha muitos códigos de valores e condutas. Se existe um biotipo comum que todo mundo é gordinho, é muito comum uma pessoa que começa a emagrecer se sentir sem lugar. É como se ela estivesse traindo os amados dela. E aí ela arruma um jeito de, para com isso, volta e volta. E reverencia a sua origem, seguindo também esse código de pertencimento, tá? Existem muitos outros, como valores. Então, às vezes, a gente vai precisar trabalhar isso aí. Como reverenciar a família de origem, trazendo a novidade, se sentindo bem, respeitando a família como está, sem se sentir mais nem menos, mas trazendo a novidade e não reproduzindo a limitação.
porque é uma limitação quando a gente fala de saúde, certo? Tá? Então, aí a gente está falando de usar técnicas de constelação familiar já, nesse sentido. É algo semelhante que se faz com dinheiro. Muita gente que começa a ganhar mais dinheiro que a família se sente traindo a origem, perde e volta para o mesmo nível e fala, ó, sou igual a vocês. Então a gente encontra isso também no emagrecimento. Comer muito para agradar os pais. Engordar para agradar papai e mamãe, hein? Às vezes isso se programa lá atrás. Eu lembro de um caso que eu atendi. Isso aqui é tudo em cima de casos, tá? Vários cases. Eu vou falando de alguns para ilustrar. Um caso que eu atendi de uma pessoa que já tinha feito a redução. Não, é uma outra que é mais. Aquela, não, além de tirar o estômago, tirou uma boa parte do intestino. É uma mais drástica. E o médico falou para ele: você fica tranquilo que não tem mais jeito de você engordar. Ah, você não tem mais jeito. E aí, um ano depois, ele bateu lá no consultório médico. Que absurdo. O senhor me falou que não tinha jeito de engordar. Como é que eu tô? Rapaz, o que aconteceu? Ué? O senhor falou que eu podia comer, que eu não ia mais engordar. Não, mas você não pode comer tanto assim. Um pedaço do esôfago dele virou estômago. A estrutura emocional necessitava tanto de comida que o corpo arrumou um jeito de dar conta. Um pedaço do esôfago virou estômago. E aí ele veio bater na minha porta para trabalhar isso. E quando a gente vai buscar a causa, quando eu era criança, tinha uma irmã mais velha, 1 aninho, 2 aninhos mais velha, e percebia que a mãe tinha predileção por ela, preferia essa criança, a irmã. E ele sentia isso. Só que na hora de comer, a irmã comia mal, e ele comia bem. Então a mãe falava, olha como ele come bem, ó que lindo, filhinho lindo com a filha, ele come bem. Aí ele comia mais ainda para ter mais afeto da mãe. E aí hoje com 50 anos ele ainda está comendo para ter afeto da mãe. É um homem que todas as noites vai para um restaurante bacana, toda noite, pede um bom vinho, come um bom prato. Esse é o prazer dele, mesmo depois de já ter arrancado estômago e intestino, gente. Tá? Comportamento. Então, comer bastante para agradar papai e mamãe. Também já tive casos, por exemplo, um caso clássico, isso foi um caso que eu atendi lá quando eu comecei a atender emagrecimento. Isso foi em 2002. A pessoa engordava meio quilo por semana. 33 anos, bem obesa, meio quilo por semana. Tinha uma alimentação, quase que só comia salada. Tinha tirado a tireoide, né, porque era uma disfunção da tireoide que descobriram, com hormônios, regradinho, continuou, meio quilo por semana. Ninguém sabia o que era. Numa sessão, a gente chega num evento, aos 8 anos de idade, no velório do pai. E o pai vinha reclamando que ela estava muito magrinha. Então o pai morre, logo depois de uma fase que ela tinha dado uma espichada, ficado magrela, e o pai reclamando que ela estava muito magra, filha, muito magra. Então, a partir daí, algo se deu nela de culpa, de processo, e ela buscava se conectar com o pai, engordando, engordando, engordando. Já era uma pré-adolescente gordinha, uma mulher de 30 anos, muito gorda. Uma sessão, nesse caso, pum, ela não engordou mais. Na semana seguinte, não engordou mais. Uma sessão. O inconsciente é poderoso. Pá, parou de engordar. Então, a busca de satisfazer o pai. Também tem um outro caso, clássico nesse caso aqui, de uma pessoa casada com uma pessoa de 160 quilos, uma mulher baixa com 160 quilos, com uma super autoestima, com um marido que a ama, maravilhosa, e imagina, e que vem de uma estrutura lá de trás. Maravilhoso isso ter autoestima, independente do seu biotipo. Tem autoestima, maravilhoso. Só que o pai dela adorava que ela era gordinha, de família árabe. E ela se achava linda, gordinha, gordinha, e se achou uma mulher linda, gorda. Linda. E estava muito bem com a autoestima, só que a saúde começou a dar muitos problemas, lá pelos seus 40 e poucos anos. E aí precisou arrumar um jeito de reorganizar isso. Então, coisas que a gente encontra, tá? Então, comer bastante para agradar os pais. Fuga afetiva sexual. Problema com sexo oposto. Então, algumas pessoas engordam para fugir de atividade sexual. Seja porque tem algum problema com sexo, com a sua sexualidade, porque desconfia
de homem, tem medo de mulher, não confia em homem, não se sente protegida, plena para atividade sexual. Casos de traumas no passado, como abusos sexuais, podem fazer com que algumas pessoas engordem para se afastar dessa prática. Também podem perder cabelo. Também podem emagrecer excessivamente. Tá? Já tive casos de pessoas ficar uma vara pau, mesmo comendo pra caramba e tomando um monte de suplemento, na verdade, para afastar o interesse dos homens. Proteção de filhos. Algumas pessoas engordam para não serem mais mulheres sexuais. A gente protege os filhos do casamento anterior. Agora casei com filho e com comida. E algumas mulheres defendem isso. Não, eu defendo mesmo. Tudo bem, se você defende isso, vamos fazer com uma estratégia diferente que não engordando? Porque você não vai proteger os filhos se você tiver um problema grave de saúde. Né? Então você não quer mais relacionamento, mas vamos fazer de um jeito diferente? O seu psiquismo arrumou dessa maneira aí. Tá dando certo por um lado, mas às custas de saúde. Outra questão, dificuldades sexuais. Essa eu já falei. Vamos para a fuga da beleza. Algumas pessoas fogem da beleza engordando. Por quê? Porque tem vergonha de chamar a atenção. Algumas mulheres e homens também, mas principalmente mulheres, não conseguem, não aprenderam uma maneira madura de colocar limites no assédio, na paquera. Então, com a paquera é algo tão estressante, não sabe lidar, é melhor engordar para não ter que lidar com esse estresse. Faz sentido, gente? Algumas pessoas isso. Fuga de problemas com familiares e cônjuges. Então, fuga de problema com amigos e familiares. Algumas pessoas que lá no passado, por exemplo, sentiam inveja das amiguinhas, resolveram engordar para chamarem... As amiguinhas sentiam inveja dela porque ela chamava mais a atenção dos garotos, resolvem engordar para serem aceitas pelas amiguinhas e não chamarem tanta atenção. Alguns casos assim a gente vê. Então, às vezes com a irmã também. Então era muito bonita, minha irmã se sentia mal, eu engordo, começo a engordar para ela não ficar tão mal comigo, tão chateada, tão triste. Porque eu chamo muito mais atenção do que ela. Tá? Então, eventos assim, comum encontrar. Eu estou falando de... Isso são sabotadores ocultos. Eu estou dizendo coisas para vocês que a gente só descobre com ferramenta eficiente para descobrir, tá? São sabotadores ocultos. Quando a pessoa não muda o padrão, tem ganho secundário. Esse é um deles. Um outro. Fuga de problema com o cônjuge. A pessoa começa a emagrecer, começa a chamar mais atenção dos homens, o marido começa a pirar de ciúmes e controle. E aí ela não aguenta mais, volta a comer, que é para engordar, que é para não ter problema com esse mala. Isso aqui a gente encontra muito. Começa a emagrecer, chama mais atenção, o homem fica inseguro, a pessoa engorda. Tem que resolver isso. Como é que a gente resolve isso muitas vezes? Melhorando o relacionamento dela com o marido. Então, num caso assim, tem até num livro que eu tenho um artigo, um livro sobre coaching, esse caso. Então, num caso assim, a gente foi descobrir a causa. Ela não estava plena para o marido, ela batia de frente com ele, ela não era mulher plena para ele, ela competia com ele. E quando a gente foi investigar mais profundamente, ela tinha questões muito mal resolvidas com o pai dela. Ela julgava o pai dela. Quando ela resolve o pai dela e se conecta com o pai dela plenamente no coração, ela pode olhar o marido como um marido, não como um masculino em rivalidade com ela. E aí ela pode acolher e ser mulher com esse marido. Esse marido, então, se sente seguro do amor e da relação. E ela, tudo bem, ela pode chamar atenção, porque agora ele não tem medo dela trocá-lo por qualquer um mais competente. Tá? Um outro problema com cônjuge, a gente encontra, algumas pessoas têm medo de chamar muita atenção, porque é o seguinte... esse é um celular, alguém já desliguei. Porque, sabe aquela coisa de que resistir a uma cantada por dia, ainda vai, mas 10 eu não aguento, não. 10 eu não aguento, é pelo bem do meu relacionamento. Tá? Então,
já vi muito em homem isso, mas em algumas mulheres também. Mas vários clientes homens, que para não ficar recebendo muita cantada de mulheres, arruma um jeito de engordar, que aí fica menos interessante. Aí ele fala, não, principalmente homens que são muito carismáticos e que atraem as mulheres. E aí é casado, ele valoriza a fidelidade, né? Então ele faz isso que é para não correr tanta tentação. E já tive mulher também assim, um caso próximo, inclusive de amiga minha próxima, tá? Que se emagrecia, os outros começavam a querer, ela não se segurava, e aí passava por cima mesmo do relacionamento e ia para as cabeças. Então, como ela valorizava essa conexão e esse casamento, ela se mantinha acima dos 140 quilos. Chegou no 180. Tá? Fez a redução do estômago. E não veio fazer um processo comigo. Ei, amizade é uma draga. Né? E somos amigos, adoro eles. Hoje tem filhos, tá tudo bem? Não veio fazer comigo nem com a minha equipe. Tirou o estômago, não está mais com 180, mas está com 120. Aí. Tá? Vamos lá. Apego à autoimagem atual. Identidade de gordo. Algumas pessoas desenvolveram afeto com a sua forma física. Por quê? Porque se convive tanto de tempo assim, arruma um jeito de gostar de si assim. Quando emagrece, estranha. Não se sente ele, não sou eu. Então não se estabiliza na magreza. Um lado gosta, mas um outro lado não sou eu. E aí a pessoa volta a engordar. Se não trabalhar essa identidade e essa autoimagem internalizada, não estabiliza a mudança. Ideia de tamanho é igual a fortaleza, saúde ou riqueza. Nós encontramos em algumas pessoas a resistência ao emagrecimento, porque quando emagrece se sente fraco. Mulheres, mas mais homens, confundem tamanho da gordura com musculatura. Homens que apanharam muito na infância, coisa assim. Então, quando ele emagrece, é como se ele fosse mais fraquinho. Ele não impõe tanto respeito na cabeça dele, né? Então, ele se sente fraco. Ele precisa engordar, que ele se sente mais forte. Se não trabalhar isso, não emagrece. Emagrece, mas volta a engordar, né? Saúde e riqueza. Então, algumas pessoas, principalmente que tiveram pobreza na infância, ou os ancestrais passaram por escassez, os pais, avós, têm a falsa ideia, né, no seu inconsciente, de que gordura é igual a riqueza, prosperidade ou saúde. Quando emagrece, como se sentisse meio pobre ou fraca. Então, isso sabota o processo de emagrecimento. E a pessoa, entendam que um lado quer emagrecer, mas tem um lado ou alguns lados que tem ganhos secundários com a gordura. Valorização do prazer através da comida. O prazer no topo da hierarquia de critérios. No topo dos valores. Mas o que importa na vida é ter prazer. Mas vem cá, eu vou me privar? Não, vou me privar? Não, imagina. Come, imagina, come. O topo da hierarquia é o prazer. Se não mudar isso, não muda. Sabe por quê? Não muda, não emagrece. Pessoas magras, a maioria das pessoas de biotipo magro, não tem o prazer no topo da hierarquia de valores. Quando vão num restaurante aquilo, por exemplo, não vão só no que é mais gostoso. Escolhem também aquilo que vai cair melhor no estômago. Ou aquilo que está precisando para a sua saúde, para equilibrar. Não é mesmo, magros? Então, a pessoa obesa normalmente está focada no prazer máximo. Vou no máximo de carboidratos e molhos e carnes gordas, máximo e máximo de doce. Tá? Então, o prazer está no topo. A gente precisa reorganizar. Tá? Ele não pode estar no topo. Porque, senão, por prazer, o peixe morre pela boca, né? Por prazer, a pessoa se mata. Então é a mesma coisa na droga. Imagina, a cocaína é uma maravilha. Um ácido é uma maravilha. Quem já viveu uma fase meio malucona lá no passado sabe. Né? Drogas, no geral, álcool não é legal? Álcool não é legal com os amigos, de vez em quando? Você não é divertido? Bacana. Mas se o foco é só o prazer, não. Então, por que com a comida pode? Mas não vai se privar.
Você se priva de droga, porque você sabe que a droga faz mal. Comida também faz mal. E muito. Né? Crenças contrárias é uma dieta selecionada. Aí é aquela pessoa que acha que dieta é prisão. Tá? E aí o que acontece? Para emagrecer, às vezes a gente precisa ter uma dieta. Não uma dieta rígida, mas uma dieta. Eu gosto das pessoas, tem gente que fala assim, você é vegetariano, você é radical. Você é radical. Você come tal alimentação, você é radical. Radical é ter que comer o que todo mundo come. Tem que comer tudo que todo mundo come. Não. As pessoas podem ter dietas diferentes para aquilo que é melhor para elas. Então tem gente que tem uma ideia contrária a dietas. Dieta é prisão, é se privar, é obrigação. Gente, né? Ou seja, a gente precisa reprogramar isso, ressignificar isso. Você pode sim ter uma dieta que te dê prazer, que te dê o corpo que você quer, que te dê tudo, equilibradamente. Resistência à atividade física. Associação de atividade física a sofrimento. Atividade física para mim é um sofrimento e tal. Quem já passou dessa fase e continua engajado no processo sabe que lá na frente vem prazer com a atividade física. Tá? Então é preciso passar a fase inicial e se engajar e tal. Então a gente precisa desassociar isso. Mas também tem gente que não valoriza a atividade física. Embaixo, supervalorização da intelectualidade e negação do corpo. Então, né, o jeito ali intelectual, né, desde adolescente valorizava o intelecto. Esse pessoal que faz apologia ao corpo aí, né, tudo gente menor, né, tudo gente. Então essa apologia ao intelecto ao invés do corpo. Essa apologia ao corpo é uma gente tão menor. Né? É que nem o duro vaidoso, né? Que acha que gente que gosta de dinheiro é fútil e rasa. Né? Esse era eu. Essa gente que liga para dinheiro é tudo fútil. Né? O negócio é você ser... É o espírito, é a alma, é a ética, é ajudar as pessoas. Vamos equilibrar, né? Senão quem vai precisar de ajuda é você, provavelmente. É o que acontecia comigo, precisei mudar. Então, por falta de grana. Né? Então, essa é uma questão importante a gente reorganizar, mexer com essas crenças e valores, e a pessoa se sentir bem, sim, querendo ter um corpo adequado para uma saúde, que não seja para sua aparência física, se ela acha isso fútil, que seja pela saúde. Então é preciso reorganizar. Se não reorganizar, não reprogramar a crença, aquilo fica lá em atividade sabotando o processo. Ela começa a emagrecer, ela se acha fútil, ela acha que está traindo os valores dela. E ela engorda de novo. Quando eu falo ela, a pessoa, tá? Mulheres e homens. Falta de crenças e valores que fortaleçam as capacidades e os comportamentos necessários à atividade física. Então, se não valorizar, se não tiver crenças favoráveis, se aquilo não fizer muito sentido, não se engaja, né? E hoje essas academias contam com isso, viu? Você vai lá, deixa o plano para 12 meses, faz só 2, porque se todos fizessem, não caberia. Então elas contam com esta receita, e eu sei porque eu já ofereci para várias academias processos de coaching para engajamento na atividade física. Gente, coaching para engajamento, 6 sessões, a gente engaja e ainda faz um monte de coisa. Tá maluco, rapaz? Você tá maluco? Não mexe. É que nem clínica para dependentes químicos também. A gente tem um processo para resolver em 1 mês. 1 mês de internação. A gente vai lá dentro e resolve. Que clínica que quer? A gente conseguiu uma parceira, que acredita nesse projeto e cresceu o número de clientes para eles em 1 mês de internação. Porque eles contam com 6 meses de internação e com a recaída depois. Depois de alguns meses volta para mais 4, depois de algum ano pelo menos, se bobear, volta para mais... É um grande negócio. Tá? Vamos lá. Um outro, válvula de escape contra emoções desconfortáveis. Estou muito tenso, deixa eu comer para aliviar. Eu mereço. O dia foi tão cansativo, né? Presente ou recompensa. Então, o que acontece? Às vezes, a mente, ela associa comida como um remedinho para tirar você do desconforto. Então, se a reunião foi muito tensa, eu abro uma gavetinha agora para comer um bombom. Entendeu? Se tá chato, se tem tédio, eu como alguma coisinha para dar uma brilhantada no dia.
Então, qualquer desconforto, a mente aprendeu, a pessoa aprendeu assim, ficou automático. Então, se eu estou com desconforto, remedinho para o desconforto, comida. Então, eu preciso desprogramar e descobrir novas maneiras de se livrar de desconforto, como, por exemplo, respirar 20 vezes profundamente, fazer uma meditaçãozinha, uma visualização, contar uma piada para alguém, ir lá fazer alguma coisa. Entendeu? Outro padrão, ó, rivalidade com os pais ou com a sociedade. Essa sociedade da aparência aí, sou contra, né? Entendeu? A minha mãe ficava ali falando que eu tinha que emagrecer, quer saber? Você do jeito que eu quiser. Aí eu engordo só para ir contra a mãe ou a sociedade que faz apologia à magreza. Quando eu falo isso, eu falo um adolescente rebelde que pode estar dentro de você aos 60 ainda, viu? Tá? Aos 80 também. Então uma programação é uma programação. Então a pessoa decidiu rivalizar sendo do jeito que quer. É que nem um cara que quando era garoto, a mãe arrumava a mesa, né, dele, arrumava tudo. E aí mexia nas coisas dele. Quando virou adolescente, ele não queria mais que mexesse nas coisas, né? Ela ia arrumar, tem um dia que ele bagunçava tudo e falou, o quarto é meu, deixa do jeito que eu quiser. Aí brigou com a mãe, bagunçava. Não mexe mais, deixa minha bagunça. E aí tem 30, 40 anos, né? E não consegue se livrar da bagunça. Por quê? Quando ele bagunça, ele chega largando as coisas assim, e os papéis e tudo, ele se sente livre. É como se é um movimento em direção à liberdade. E aí, quando ele vê, ele está preso no caos e não consegue sair, né? Então, a mesma coisa a gente vê nisso aqui. A pessoa brigou ali porque chamava de gordo. O pai, com boa intenção, seu gordo, não sei o quê. Uma intenção boa por baixo, que era impactar para a mudança. E gera o oposto. Gera o então você vai ver. Então, às vezes, você precisa trabalhar isso aí. Magreza excessiva na infância. Então, a pessoa era muito magra na infância, se achava feia sendo magra, e hoje está obesa. Quando emagrece, se acha feia, se acha estranha. Tá? Ele se acha adequado, obeso, porque ele era muito magrelo lá na infância ou na adolescência. Caso também comum da gente descobrir. Dificuldades de suportar a estranheza dos outros à mudança. A pessoa começa a emagrecer, alguém fala, eu preferia do jeito que você estava, que você era. Não precisa emagrecer. Mas assim, sei lá, pra mim você está com um pouco a cara de doente. Não precisa emagrecer, cara de doente. Os outros que convivem com você e te amam, acostumaram com você, com o biotipo que você tem. Quando você muda, eles às vezes estranham, eles precisam de um tempo para isso. Só que como eles vão falando, isso impacta. E a gente que tem uma criança interna querendo aprovação e afeto, estou indo no caminho errado, né? Aí eu volto a engordar um pouquinho mais ou paro o meu processo de emagrecimento. Tá? Então, a gente também trabalha a pessoa para suportar a estranheza dos outros às mudanças. Ok? Bom, esses são assim os padrões essenciais que a gente encontra. E aí a gente, numa formação, a gente usa ferramentas para levantar esses padrões. Identificou os padrões? A gente tem técnicas específicas para trabalhar cada um desses padrões. Programação neurolinguística é uma das bases fundamentais desse trabalho. A PNL é uma caixa de ferramentas poderosas para identificação e reprogramação. Então você chega lá no maior trauma da vida da pessoa, ou seja, lá quando chega o irmãozinho e ela sentiu aquele buraco, e você reorganiza. A gente usa também técnicas de constelação familiar, que encurtam mais esse caminho ainda quando tem a ver com questões familiares. Tá? Integradas dentro de processos de coaching, sem fazer o processo virar terapia. Que agora vamos olhar só para o passado, ficar só, não é mais coaching. Isso é, quando você identifica, você vai lá com uma ferramenta e trabalha e reprograma isso e continua com foco no futuro. Isso é o coaching integrativo sistêmico. Sistêmico por quê? O processo sistêmico de vínculos internos no passado e no presente são fundamentais. Fundamentais. Tá? E nesse caso, a constelação familiar. Não a constelação clássica, né? Workshop, mas em atendimento individual, dentro de estrutura de coaching, faz toda a diferença. Então, uma formação em coaching integrativo sistêmico para emagrecimento, vocês vão, quem faz vai aprender a utilização dessas técnicas ali. São ferramentas para identificar
quais desses padrões tem naquele sujeito, identificou o padrão, quais são as técnicas aqui já na Mangas disponíveis para trabalhar aquele padrão. Então, esse padrão, então todos esses aqui. Então, numa formação a gente tem, né? Então, técnicas para compulsão, identificou que está aqui, ó, é cultura, padrão familiar, técnica para resolver isso. Questão sexual, as técnicas indicadas. Fuga da beleza, vergonha de chamar a atenção, problema com cônjuge, tal, técnicas indicadas. Tudo isso aqui, resistência à atividade física, excesso de valorização do prazer excessivo. Então, ferramentas para identificar e depois ferramentas para como resolver. Não só, é claro, no livro, no papel, senão um livro seria o suficiente, né? A gente vai ter um livro já em processo para ser lançado esse ano, do coaching de emagrecimento, mas é preciso treinar as ferramentas. Para isso é importante já ter alguma formação em PNL, constelação familiar ou coaching, uma dessas três. Se não tiver, indica-se que faça essa formação aqui junto com uma delas já. Tá? Porque é um pouco desafiante para quem não tem nenhuma dessas formações, nenhum practitioner básico em PNL. Então, se você não... a base fundamental, faz um practitioner. Faz um practitioner, formação básica em PNL. Você já tem formação em constelação? Maravilha, já dá para você fazer também. Dá para você fazer também. Tá bom? Não tenho nada disso, mas eu tenho coaching. Eu fiz uma formação em coaching no Instituto tal. Dá para você fazer também. Vai apanhar, mas dá. Vai apanhar, mas dá. Depois você vai, com certeza, buscar mais coisas. Para ter mais ferramentas de intervenção no nível profundo, também emocional. Tá? Muito bem. Vamos lá, alguns exemplos de questionários para levantamento dessas informações mais profundas. O que poderia perder ou dar errado se conseguisse o que quer? Perguntar para a pessoa num nível profundo, com ela quase em transe. Pergunta aí dentro, o que poderia perder se você emagrecer? O que pode dar errado? O que pode significar de ruim se você conseguir isso? O que impede que as coisas mudam? Que problemas poderiam resultar se você conseguisse? O que te impede de conseguir o que você quer? O que impossibilita você de conseguir? Que deficiência pessoal faz com que você não consiga? O que sempre te impede verdadeiramente de ter êxito? O que te impede de alcançar, que nunca pode ser mudado? Então, baterias de perguntas que vão fazendo com que lá de dentro vão vindo respostas. O que a comida significa para você e por quê? O que mais ela significa para você? Por quê? O que te impede de ter o corpo que deseja? Por quê? O que você acredita sobre isso? E o que mais? O que você pensa que normalmente sobre atingir o seu peso ideal? Por quê? O que você pensa sobre sua condição atual? O que faz com que você se mantenha nesse problema? O que significa comida para você? E o que mais? Que problemas o fato de ser magro podem te trazer? O que você ganha se mantendo assim? O que você acha de atividade física? E o que mais? O que você acredita que te impede de emagrecer? Baterias e baterias de perguntas num estado de transe que a pessoa começa a responder coisas lá de dentro que ela mesma se descobre respondendo. A comida para mim comer porque sobre ser gordo meu pai pensava aqui, sobre ser gordo minha mãe pensava aqui, a gente vai amarrando por todos os lados maneiras de levantar informações. Se eu emagrecer eu vou, emagrecer pode me trazer os seguintes problemas, emagrecer para mim fazer exercício isso significa que, comer saudavelmente Vocês percebem? Dá para visualizar mais ou menos como é a aplicação desse tipo de técnica? Uma pessoa perguntando para outra, com questionários e anotando, né, o profissional, enquanto o outro está relaxado, quase que num divã, entrando em contato com esses materiais e vindo à tona e isso sendo registrado. Investigação sistêmica, compulsão como comida como compensação. O que a comida está representando, substituindo? O que está faltando na sua vida? O que você está vivendo que a comida pode estar suprindo? O que você não está vivendo que a comida pode estar suprindo? O que ou quem faltou na infância? Você teve perda significativa de algo, de alguém? Investigações. Na sua família a comida estava ligada a afeto? Como? Pode existir alguma obrigação interna a seguir padrões de obesidade de alguém na família? Quem? Sexualidade e afeto. Você vive a sua sexualidade? Faz sexo? Tem parceiro amoroso? Se relaciona bem? Tem alguma dificuldade? Gerar atração nos outros pode ser um problema? Tá? Então, várias baterias. Aqui eu dei só alguns exemplos de baterias de perguntas. Tem mais. O que você usa? Quando você usa o ato de comer descontroladamente como prêmio ou compensação? Investigar bastante isso.
Quais alimentos ou situações fazem com que você perca o controle em excesso ou compulsivamente? Que alimentos fazem com que você fale, mas isso eu não resisto, isso não dá. Você se perde. A culpa é do alimento, não é minha. A culpa, entendeu? Aliás, esse é um dos pontos fundamentais, colocar a pessoa no lado causa, tirar do lado efeito. Tá? Então, quando o cliente fala, mas eu não posso comer, eu tenho que... Como assim não pode comer? Você pode comer o que você quiser. Você escolhe a comida que você vai comer. O que você está escolhendo? Eu tenho que... Eu não posso, estou me colocando vítima, é algo fora que está me obrigando e eu estou acumulando aquela represa. Né? A gente coloca a pessoa no lado do caos. O que você quer? Está desafiante? Não está conseguindo? Vamos trabalhar para ser mais fácil. Vamos reprogramar. Mas precisa estar no lado causa. Emagrecendo de dentro para fora. A gente trabalha com PNL, reprogramando questões psíquicas e emocionais, outras técnicas de reprogramação emocional, constelação familiar, o EFT, EMDR, Sedona, kinesiologia, um monte de técnica cabe dentro desse processo para pessoas que já têm outras caixas de ferramentas, integram essas ferramentas. Dieta sem dor, esse é o foco. Chegar num processo de uma alimentação agradável que produza magreza e também atividade física agradável que produza o corpo que você quer. E a gente trabalha bastante com constelações sistêmicas aqui também. Coaching no processo de emagrecimento. Precisa identificar bem o estado atual, o que acontece, qual é a estrutura da pessoa, mas precisa também criar um estado desejado muito claro, como é que essa pessoa vai ser, como é que vai ser o ritmo dela, como vai ser a qualidade de vida, como serão os relacionamentos, projetá-la no futuro. Ela precisa ter evidências, quais os indicadores que mostram que ela está avançando daqui para cá. A gente identifica as causas que impedem, que atravancam, que impedem ela de ir, e a gente trabalha isso com técnicas de PNL, com os recursos, além de desenvolver tarefas e estratégias variadas daqui para cá, para se chegar no estado desejado. É importante a gente alinhar, sair de comportamentos do obeso para comportamentos de uma pessoa magra, mas também sair dos sentimentos do obeso. Não adianta, você não tem comportamento se você não mudar os sentimentos. É preciso ter sentimento de pessoa magra. Faz sentido, gente? Como é que você vai ter comportamento se você tem sentimento de obeso? Você precisa mudar as crenças de obeso para as crenças e valores de uma pessoa magra. Simples assim. A identidade, o eu sou, e também os relacionamentos em volta da comida para relacionamentos de uma pessoa magra, como ela se relaciona com a comida e as pessoas em volta da comida. E a identidade, quem eu sou para uma identidade mesmo de magro. É preciso reorganizar isso. A gente trabalha isso com PNL. É preciso formular plano de ação adequado. Agora a gente já está falando para coaching estilo americano. É remover resistência à atividade física, fundamental, para a pessoa poder emagrecer mais rapidamente, com mais saúde. Resolver a resistência à alimentação saudável, desenvolver práticas físicas saudáveis para cada biotipo, com prazer. Ter plano de ação, quais alimentos vai comer, em que horários, ritmo, atividade física. Também precisa colocar o lazer. Se a comida era lazer, como é que vai ser o lazer agora? Precisa crescer lazer em outras frentes na vida. Planejamento para lazer sustentável, relacionamentos de qualidade, tá? Porque às vezes a pessoa casa com a comida. O amigo é a comida, que nem o fumante que fala, mas pô, meu cigarro é meu companheiro, tá? Então o obeso muitas vezes tem a comida como companheira, então está faltando companheiro, precisa trabalhar a área de relacionamentos. Às vezes é casado, mas falta mais, a gente não se nutre só de uma relação. Às vezes precisa se conectar e resolver relações internas mais mal resolvidas para poder se relacionar com o mundo de uma maneira plena. Então, um plano de ação eficiente leva em consideração tudo isso, tá? Nova alimentação, atividade física, lazer, relacionamentos, como vai fazer, quando começa, como vai garantir continuidade, o que pode impedir e como prevenir que isso aconteça. É isso. Em relação aos métodos, Então, no passado havia muita resistência da grande maioria dos psicólogos a PNL, por exemplo, com a ideia de que PNL é autoajuda, com conhecimento superficial. Nunca leu um livro técnico de PNL, Então, acha que PNL é só autoajuda.
No entanto, atualmente, com a chegada do coaching e a moda do coaching, né, isso diminuiu muito. Então, muitos psicólogos vêm valorizando e buscando fazer formação em coaching. Tá? E do meu ponto de vista, coaching é fácil, o PNL é bem mais complexo. Bem mais complexo. Formação de coaching para emagrecimento, 4 dias. Por isso que a gente diz, para quem já tem de preferência formação em coaching, ou em PNL, ou em constelação. Se você não tem, faça isso já com uma outra formação. São 4 dias, mais 4 encontros de supervisão posterior, tá? Para certificação. Então a gente vai ter encontros depois quinzenais, onde vocês vão já ser convidados a já praticar com clientes e trazer para discussão na reunião de supervisão. Então, no curso, como toda formação em coaching ou PNL, é pouca teoria e muita prática. Então, tem as técnicas, você assiste demonstração das técnicas e depois um vai aplicar no outro em tema real. Então você faz levantamento do outro, identificação, traz para discussão no grupo, vai, aplica a técnica adequada, feedback. Então você aprende passando como cobaia de colegas e aplicando nos colegas. E aí depois você tem a supervisão, onde você vem para discussão de casos com clientes que você tem lá fora. Uma vez a cada 15 dias à noite. Então a gente se trabalha muito também numa formação. Tá bom? Ok, pessoal? Obrigado pela presença, foi um prazer.